Olá, alunos! Chegamos para mais uma aula de Geografia. Esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, conflitos africanos na nova ordem mundial, você usa em diversos Enems, já foi usado, desculpa, em diversos Enems, é usado e já foi usado nas nossas universidades, seja você que vai fazer vestibular em Curitiba para Federal, ou para Federal em Toledo, Palotina, nas universidades de Ponta Grossa, na Universidade de Londrina, de Maringá, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Toledo, como eu já falei anteriormente, é a minha terra natal. Esse conceito que a gente vai usar aqui, pessoal do terceiro ano, esse assunto, esses temas são importantes para você gravar com mais atenção, porque quando você olha as diretrizes, por exemplo, seja do Enem ou mesmo da Universidade Federal do Paraná, da UEM, da UEL, só para citar algumas, o tema África tem que estar presente. Ele faz parte do programa, então não é banal. O pessoal do terceiro ano tem que olhar com mais atenção, porque muitos livros didáticos que se usam no terceiro ano não tem uma parte específica da África. Então não considere que esse é um conteúdo, eu não preciso ver isso porque não está no meu livro didático. Eu vou argumentar, por ele não estar no seu livro, você vai ter que dar mais atenção a ele, porque ele faz parte sim do conteúdo programático das universidades. Então é um alerta extra que eu estou fazendo, ok? Vou repetir, desde da Federal, quem faz Curitiba, quem faz daí o EPG, quem faz o ENUEL, Toledo, Palotina, Cascavel e assim por diante. Já fizemos até um tour aí pelo nosso estado. Fechamos a conta? Quais são os objetivos? Então, compreender os conflitos ocorridos no continente africano. De onde eles vêm? Como eles surgiram? Quem ajudou a contribuir para isso? E os seus desdobramentos políticos, analisando os casos que ocorrem na região, principalmente do Sahel, Ruanda, Burundi, o Burundi, já vi várias pronúncias, Darfur e Sudão, certo? Então vamos lá. De onde vem tudo isso? Você já prestou atenção neste mapinha da África? Bem diferente do que a gente vê normalmente, né? Você consegue imaginar que o continente africano tem mais de 600 idiomas hoje, fora aqueles que já desapareceram? Idiomas, falas diferentes. Imagine quantos povos tem nesses idiomas, quantas culturas tem nesses idiomas. Antes da chegada dos europeus, este era mais ou menos o desenho das tribos que habitavam esse fascinante continente. A partir do momento que os europeus, com sua visão de mundo, com sua cultura, chegam na África, ela é redividida. Olha lá, só para provocar a sua mente, tá? Estou pulando aqui mais de uma vez para você perceber, não tenho que decorar, mas eu tenho que ver a enorme mudança. É fácil eu perceber que tem França nessa brincadeira, italianos, belgas, ingleses, franceses, portugueses, por exemplo, Angola e Moçambique, fala-se português na região agora, que me fugiu o nome do país, que eu já vou lembrar no meio da brincadeira aqui. Tem várias línguas que depois foram, entre aspas, reprimidas. O colonizador, quando ali chega, fala, a partir de agora você tem que falar a minha língua, ou francês, ou português, ou inglês. E é claro que muitas desapareceram. Mas esse mapa é para mostrar como que a Alemanha, estava esquecendo de falar, como que foi transformada a região de tribos em uma região de exploração. Mostrei 2 mapas, agora eu vou para o terceiro. Veja o que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial. O desenho é completamente outro, né? Do ponto de vista interno, certo? Você vê linhas retas, dividindo vários países. São mais de 50 países hoje dentro do continente africano.
Lembra das 600 línguas que eu falei? 600 dividido por 50 e alguma coisa, olha quantas línguas dá dentro do mesmo país, olha quantas culturas. Uma analogia que eu sempre faço, coloque dentro do Maracanã para viver. Vascaínos, flamenguistas, ainda importe São Paulinos, palmeirenses e corintianos e joga ali dentro do Maracanã, que cabem 60, 70 mil pessoas. Eles vão se amar, né? Vai ser uma harmonia perfeita, né? Claro que eu estou sendo irônico. Então, a África, nesta divisão política que foi feita dentro de escritórios da Europa, foi pensada na hora de traçar com uma régua a divisão dos países. Como que eu vou unir dentro de um mesmo território tribos inimigas e como que eu vou separar tribos amigas? Para quê? Porque eu não preciso ir lá dar tiro neles, deixe que eles se matem sozinhos, porque eu crio uma discórdia. E esta é uma leitura que se faz a partir, sabendo dessas diferentes tribos, sabendo desta ocupação que vai desde franceses, italianos, belgas, espanhóis, portugueses, alemães, para chegar neste espaço. Notou aí, tem uma explicação. Se você guardar essa informação, você vai poder falar sempre. Por que os africanos brigam? Por que eles estão em conflitos? Porque foi arranjado, foi planejado. Por quem? Pelos colonizadores. Quem são os colonizadores? Principalmente os europeus. Só vou abrir uma ressalva antes de eu continuar aqui, para irmos para o Sahel. O seguinte, a Europa praticamente esqueceu da África, deixou os caras brigando. Idem Estados Unidos. E até o Brasil esqueceu da África. Pelo Cabo Verde, o que eu estava esquecendo do país. A gente esqueceu, nós poderíamos ter um comércio com eles muito maior. Esquecemos de quem está ocupando espaço hoje na África, isso é uma atualização para os livros didáticos que você tem aí. São os chineses. Os chineses sabedores de que nas próximas décadas aumentará muito o consumo. Como assim? Vai aumentar o número de chineses? Não. Vai melhorar a renda. Se eu melhorar a renda, aumenta o consumo, principalmente de alimentos. Então, eles estão presentes em vários países da África, ensinando esse pessoal a fazer agricultura de uma maneira intensiva, a criar animais para produzir proteína e também para tirar petróleo. A África é um continente que, além do petróleo, tem ouro, tem diamante, inclusive filmes contando essas histórias. Perfeito? Feita esta leitura, feita esta análise, que já vai ajudá-lo para inúmeras situações. Esses 3 mapas que a gente viu, o aluno que domina essa ideia vai embora mesmo, vai longe. O Sahel, por exemplo, toda esta área do Sahel, veja, onde eu estou passando, onde está a minha mão aqui, ó, é o Saara. Nunca use deserto do Saara, ok? Não estaria errado, não está muito certo, porque Saara já é deserto. Então, falou Saara, fechou a conta. Então, aqui está o Saara, daí os países do norte, né, da África. É quando termina o Saara e começa a chamada parte verde da África, nesse meio da parte verde, entre o Saara, tem o chamado Sahel, que é uma área que vai aqui do Senegal até, com algumas interrupções, pegando pedaços até próximo de Djibouti, aqui na Etiópia, e o chifre da África, se chama chifre da África. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui, ó. Aqui é o chifre da África. Pode aparecer como corso da África, tá bom? Se for italiano ou espanhol, o termo seja usado. Então, o corno da África também, já ouvi essa expressão, esta toponímia para este desenho. Se aparecer isso numa alternativa do seu vestibular, você já sabe de qual ponto da África se está falando. E ele é tão importante quanto saber falar aqui do Cabo da Boa Esperança, né? Aqui na cidade do Cabo, o antigo Cabo das Tormentas, ou do Estreito de Gibraltar, ou do Canal de Suez. São pontos fundamentais que você deve dominar. Muito bem. O Sahel
é uma área, olha, eu coloquei essa fotografia aí, é no Sahel. É uma região espetacular do planeta, que abrange vários países, não um só. E automaticamente ela tem um potencial enorme para a produção de energia elétrica, tendo o Sol como referência. Essas placas pegam a energia solar e transformam em energia elétrica. Tem potencial. E esta é uma das usinas na região. Olha aqui, ó. Inclusive, o endereço do link que está posto está dizendo que essa foi tirada do Sahel, tem este poder. Até para nós não termos só imagens negativas deste continente. Sahel é uma faixa, então, ó, veja que quando você olha para uma letra fria, tudo que está escrito aqui, eu não vou ler para você, porque é o que eu falei antes, expliquei, ó. É a área que ocupa o Sahel que você deve dominar, que sai desde o Oceano Atlântico até as margens do Oceano Índico, lá no chifre da África. Tem uma pequena interrupção, nem todo livro coloca esta interrupção. É diferente, tá? Porque essa interrupção acontece bem aqui onde está o rio Nilo, tá vendo? Mas, repito, se você encontrar um polígono completo, está valendo também. Então, o Sahel é essa faixa de transição localizada no continente africano, que separa o Saara, embora aqui esteja, porque esse aqui é um texto que eu peguei ipsis literis, mas o correto é a gente não usar deserto do Saara. Vamos agora ver os países que têm conflitos. Começamos com Ruanda. Olha onde que está Ruanda. O ponto onde que ela se encontra, aqui, ó, dentro do continente africano, aqui, certo? Neste local. Vamos lá? Ruanda. É uma área que tem várias tribos. E automaticamente, essas tribos foram postas pelos europeus, olha aqui o pontinho, dentro de um mesmo país. O que acontece? Gerou conflitos. Essa área, por exemplo, a região era habitada por pigmeus e mais tarde pelos hutus e depois pelo povo banto. Inclusive, os bantos têm uma linhagem que foram escravizados. Eles não eram escravos, a palavra escravo a gente tem que tirar do nosso dicionário. Pessoas que foram escravizadas e para cá foram trazidas, né? Também tuts, pastores, entre aspas, de grande estrutura que vinham da Etiópia e vão invadir essa região. Eles brigavam entre si, mas era um problema deles, tá bom? E daí quando chegam os europeus, vai transformar isso num protetorado, vai transformar isso num país. Os belgas também têm influência nesta área e vira o país. Como disse, vira o Maracanã, com várias torcidas. Aí vem a bronca. Quem que será o presidente? De qual das muitas tribos que será o presidente? Se é da tribo A tribo B não gosta. Se é da tribo B, a tribo C também reclama. Ou seja, um caldeirão, uma área de muitos, mas de muitos massacres, como eu disse, idealizados dentro de um escritório na Europa. Para treinarmos um pouquinho essa ideia, a gente vai responder um quiz e daí eu volto a ampliar essas informações até como dica de filme. Veja ali, a polêmica sobre os efeitos do genocídio de Ruanda, agora aqui também é uma provocação se você sabe alguma coisa. Ocorrido em 94, um dos maiores genocídios da região, muito marcante, foi noticiado no mundo inteiro. Se escrever genocídio de Ruanda na internet, em 94 vai aparecer em inúmeras manchetes de jornais. Aponta para contradições dos processos de constituição dos Estados Nacionais na África, que eu acabei de explicar. Com base na análise desse texto, dessa afirmação, a resolução dessas contradições estaria relacionada ao quê? Que medidas? Sua vez. Letra A, B ou C?
O que você marcou? O conflito em Ruanda. Você marcou a questão do pertencimento da nacionalidade e a herança da descolonização. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, naqueles primeiros mapas que eu mostrei para vocês lá, ó, era desse jeito. Por exemplo, aqui era o Congo belga, né? Onde está Ruanda, e a Alemanha, África da Alemanha Oriental. E quando vira este monte de países aqui, ó, as tribos entram em conflito. Daí foram para o debate. Um filme muito interessante que você tem que ver, até sente com sua família para assisti-lo. Vale a pena estudá-lo. Hotel Ruanda. Se eu tiver 5 filmes bons sobre a África na minha cabeça, esse aqui está entre os 3 melhores. Sente com sua família, assistam, para vocês perceberem, o filme consegue mostrar de maneira bem clara como que as tribos entram em conflito. Ele acontece num hotel, em Ruanda, e um dos seus personagens, esse ator é o Don Chadley, é o gerente do hotel, entre aspas, e você vai ver como a história se desenrola. E a sua mulher, ele é de uma tribo e a sua mulher é de outra tribo. E até os dramas que eles vivem como seres humanos pertencendo a tribos distintas. Um grande filme para você aumentar o seu conhecimento sobre a África. Burundi, ou Burundi. Como eu disse, já vi várias expressões. A localização, de onde ele está dentro do continente africano, né, para a gente visualizar. Aqui foi dado um zoom, né, daqui, e aqui aumentamos mais ainda, né? Um lago, então uma fonte de água, o lago Tanganyika. O reino de Burundi existe, olha só, desde o século XVII, então é muito antigo. É antes da colonização, eles já tinham a tradição, só que eles não eram um país. Lembre-se que país é uma invenção europeia. A região dos atuais Burundi e de Ruanda é marcada por conflitos étnicos muito grandes, várias etnias. E, inclusive, o Tutsi está presente lá no filme Hotel Ruanda. Tá? Vale a pena você perceber. Minoria, um dia, consegue armas. E quando ela consegue armas, ela acaba sendo poderosa, mesmo sendo minoria. Tem outro filme também, O Senhor das Armas, que vai mostrar como que se infla a briga nesta região, né? Então, após a derrota da Alemanha, lembra que eu mostrei no mapa anterior a Alemanha nesta região? Quando a Alemanha vai perder a guerra, ela perde aquele território. E daí quem vem na sequência para dominá-lo? E daí vem a Segunda Guerra e a Europa inteira faz a descolonização, abre aspas aí, descolonização, e os conflitos se intensificam na região. Só para relembrar, deixei aqui esse mapa, né? Belgas, os alemães dominando, os franceses dominando, esse aqui é os franceses e os espanhóis nesta área. Então, mais uma questão para nós pensarmos. Analise o mapa e daí abre aspas na frase. Essa frase eu anotaria num caderno para você pensar sobre ela e, se possível, até usar depois em uma redação. Mia Couto, um grande escritor português, tem inúmeros livros, depois procure também. Abre aspas. A África vive prisioneira de um passado inventado por outros. Eu te dei a explicação. Eu quero, então, com base neste mapa, pode olhar para a legenda, que você elabore um texto que explique por que a África vive um conflito inventado por outros. Capricha no texto, vamos lá.
Pensou na frase? A África vive prisioneira de um passado inventado por outros? Lembra quando eu lhe disse que os europeus dominaram essa região? De alemães a portugueses, espanhóis, italianos, belgas, britânicos e franceses? Que daí redividiram a África, colocando tribos inimigas no mesmo país e separando as tribos amigas. Este é o passado inventado pelos países europeus. Os outros são esses países europeus. E o escritor português Mia Couto, sabendo dos portugueses aqui e lá em Cabo Verde, os cabo-verdianos, como eles falam que são cabo-verdianos, o gentílico deles, inventaram para eles um conflito. Para quê? Para que eles, entre aspas, se matassem e o europeu não gastasse munição indo até lá para tirar os seus recursos. Que recursos? Diamante, ouro, ferro, petróleo, aos montes, certo? Filme Diamantes de Sangue é outra dica também aí. Então, eu acabei de falar o que está nessa resposta aqui, né? Sudão. Sudão é um caso extremamente recente. Terceiro ano, e o pessoal do segundo que vem assistir essa aula também, fique atento. Isso aí vai ser por muito tempo cobrado, porque é o país mais recente a ser inventado dentro desse projeto, ao menos como reconhecimento, tá? Que é aceito, pronto, como país, tá pronto ali, já tem tudo certo. O Sudão e o Sudão do Sul tem uma divisão aqui entre eles. Já vamos ver essa explicação melhor. Por que eles vão se separar? Antes de eu ir para o quiz. Esta turma aqui, eu falo, peraí, eu tenho petróleo, eu sou de outra tribo. Para que eu vou ficar respondendo para a capital Khartoum? Vou criar um outro país para responder à capital Juba e lá eu escolho o meu presidente. Mas vamos ver? Olha só, considere as informações a seguir. O referendo sobre a independência do Sudão do Sul, há 9 anos, a quase totalidade dos seus eleitores votou pela separação, no caso do sul do Sudão, que vai virar o Sudão do Sul. Analise a alternativa que caracteriza corretamente o novo país ou estado. O que você marcou? Eu tinha dado a resposta, né? Você só tinha que ter guardado a informação. Rico em petróleo, mas a maioria da população está abaixo da linha da pobreza e também, claro, é de uma tribo distinta. Darfur, tem um filme também sobre isso, muito interessante. Se encontra até em plataformas por aí de streaming. Uma área de tensão. Veja essas linhas retas aqui, é um lugar que a gente vê como exemplo de separação de tribos amigas e união de tribos inimigas. Região dos árabes, que tem uma leitura diferente de mundo, porque aqui já está mais próximo da África, que foi colonizada pelo povo muçulmano, né? Então, Darfur é uma área de conflito. Inclusive, a ONU, seus capacetes azuis, tiveram que interferir nesta região. E por causa disso, foi posta uma questão para você pensar. Analise o mapa e depois elabore um texto que explique o conflito nesta região. Eu já vim falando para vocês durante a aula. E agora? Vamos lá, pense, vamos ver se você acerta essa resposta.
Darfur e Sudão do Sul têm os mesmos motivos de conflito, tá? Tá a questão étnica das tribos, a questão do petróleo nesta região e a questão da pobreza. Isto gera, é claro, conflito. Se a população estivesse feliz, contente, dinheiro sobrando, provavelmente eles não brigariam por questões tribais, mas isso acaba sendo inflamado. Mais uma para a gente pensar aí. Os conflitos existentes na África, juntamente com fome, epidemias, são elementos que constituem um triste cenário desse continente. E por que tem tantas guerras nesta área? Lembra dos 3 mapas? Reforce esse pensamento. Poucas pessoas, se você pegar 100 e fizer uma pesquisa, poucos conseguirão dar essa resposta explicando isso que você está aprendendo até aqui.
que você respondeu sobre esses conflitos, sobre a fome, as guerras? Ó, questão do colonizador, reforçando aqui esse mapinha, que foi e transformou todas essas tribos para morarem, para viverem em países. É uma outra organização. Você tem que votar, tem que escolher. Não é um processo simples, demora muito tempo para aprender, se é que certas coisas se aprendem, porque às vezes a minha cultura não permite que eu tenha aquele tipo de líder escolhido por meio do voto. As tribos têm formas de olhar o mundo de maneira distinta. Então, por favor, não esqueça, nesta retomada, que a África, um continente hoje com mais de 50 países, só que nem sempre foi assim. Milhares de tribos, praticamente, quase, existiu mais quase o termo que está vindo na cabeça aqui, dezenas de línguas, de idiomas, e que foram postos dentro do mesmo país. Exemplo, desde o Sahel, de Ruanda, Burundi, Darfur e Sudão, todos vivem o mesmo conflito. São apenas alguns exemplos, vale para todos os outros, até para a África do Sul, tá certo? Fechamos então a conta aí, reafirmo, vale a pena gastar um tempo maior estudando a África. Ele é um capítulo em separado dentro das provas dos seus vestibulares e do Enem. Grande abraço, bons estudos, até a próxima.